Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de julho de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, é muito grave a situação política no país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conseguiu instalar um clima pré-8 de janeiro e muito mais radicalizado pela única e simples razão de que a extrema-direita golpista, que tentou implantar uma ditadura militar no Brasil já no início de 2023 e que só não conseguiu graças à posição do então presidente dos Estados Unidos, que literalmente proibiu os militares brasileiros de aderirem ao golpe que estava sendo gestado. Essa mesma extrema-direita, agora, sentindo-se empoderada por Donald Trump, já fala abertamente em golpe militar, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em maioria, começando pelo relator da trama golpista, ministro Alexandre de Moraes, e com mais 3 votos pela manutenção das medidas que foram impostas ao Jair Bolsonaro, como tornozeleira eletrônica, proibição de usar redes sociais, de falar com o filho golpista que está a serviço dele, a soldo dele, lá nos Estados Unidos, cavando sanções, retaliações do Donald Trump ao Brasil. E graças a toda essa situação que se conformou agora com o apoio que faltou em 2023 dos Estados Unidos para o golpe, a extrema-direita sente-se empoderada e na última sexta-feira o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, assumiu em entrevista coletiva, não foi só um membro desse partido, assumiu em entrevista coletiva um pedido para uma intervenção militar no Brasil, um golpe militar no Brasil, e quem fez esse pedido aos militares foi um militar aposentado, um militar reformado, que é vice-líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, e o que ele disse foi endossado pelo líder do PL no Senado. Então aí, os outros senadores, havia mais 4 senadores, uma senadora e 3 senadores, nessa entrevista coletiva, que endossaram a fala do vice-líder do PL na Câmara em prol de um golpe militar. A situação é muito grave e requer medidas, porque juristas já dizem que existe uma possibilidade de um golpe militar no país, como você vai ver a seguir. Vamos assistir. Minha amiga, meu amigo, para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Então nós precisamos salvar esse país e nós não vamos ficar aqui apáticos ou vitimizados. Nós vamos para cima. Segura que nós vamos para cima. Deputado, pela oposição, deputado Crisóstomo. Sou o deputado federal, Coronel Crisóstomo, vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Chegou o momento de nós dizermos o seguinte: chega de perseguição. O Brasil não quer isso. O povo brasileiro não aceita isso. Não somente nós, parlamentares aqui do Congresso Nacional, mas chega. Nós não podemos ter um único sujeito, uma única autoridade perseguindo impiedosamente um presidente, um ex-presidente que só pensa em fazer coisas boas para o Brasil, que nos orienta a não fazer coisa errada, até mesmo com as emendas. Ele sempre nos orienta, faça a coisa certa pelos brasileiros, não
há tempo mais de nós lutarmos por isso. E na década de 60 e 64, a imprensa agiu em favor do povo. Está na hora da imprensa brasileira agir em favor do povo brasileiro. São os senhores que estão aqui, não somente nós, deputados e senadores, os senhores que são da imprensa brasileira. Defenda o Brasil, defenda o nosso povo. Nós não aguentamos mais isso. Queremos paz. O Brasil quer paz, senhores. Nós estamos entristecidos com isso que aconteceu com o presidente Bolsonaro agora. Algo totalmente ilegal dentro do processo jurídico. Eu relatei sobre o IOF com 383 assinaturas. E um outro poder derrubou a vontade do povo brasileiro com 383 assinaturas. Eu fui o relator. Quanta tristeza a gente lutar, fazer um relatório pensando no Brasil, nos mais pobres, e um outro poder, um único cidadão, derruba a vontade de 383 deputados e praticamente a aclamação do Senado. Aonde nós vamos chegar? O que querem fazer do Brasil? Porque o comunismo já está à porta. Eu só quero fazer o último pedido aqui agora para as Forças Armadas. Eu sou das Forças Armadas, me orgulhava das Forças Armadas, me orgulhei das Forças Armadas em 64, embora fosse ainda menino, criança. Hoje eu quero dizer o seguinte: Forças Armadas, estejam ao lado do povo brasileiro, estejam ao lado da democracia. Deputado, o senhor falou de 64, o senhor citou 64, deputado, queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor. O senhor falou que a imprensa em 64 ficou do lado do povo, agora o senhor está invocando as Forças Armadas para ficar do lado do povo. O que o senhor quer, basicamente, com isso, fazendo referência a 64 duas vezes o senhor fez? É um complemento aqui que a Mas só para a gente poder entender. Com relação às Forças Armadas, foi dito, inclusive, na minha manifestação, há generais de alta patente presos e há um corte sucessivo no orçamento das nossas Forças Armadas. Há uma preocupação muito grande sobre a defesa do nosso país. Isso é suficiente, é a resposta. Líder, a gente A expectativa é que as medidas avancem nesse sentido, para além das sanções comerciais que já estão acontecendo. Eles querem também, além de uma punição específica... Desculpa, Edilene, uma restrição ao espaço aéreo norte-americano? Uma restrição de aeronaves brasileiras no espaço aéreo americano. The standard of the dollar, I said anybody that's in the BRICS consortium of nations will get a tariff of 10%. And they had a meeting the following day and almost nobody showed up. They said, they didn't want to be tariffed to the It's amazing. The reserve currency is so important. You know, we lost that would be like losing a world war. We can never let anyone play games with us, and that's why when I heard about this group from BRICS, 6 countries basically, I hit them very, very hard. If they ever really formed in a meaningful way, it will end very quickly. I will tell you for them. They won't be gone very long. I don't think they'll even do it. They're virtually afraid to meet. I also remain fully committed to my pledge never to allow the creation of a central bank digital currency. Eu rezo a Deus para que a elite brasileira pressione o Alexandre de Moraes, porque uma das possibilidades que pode chegar a vir é o desligamento do Brasil do sistema SWIFT, que é essencial nas transações internacionais. O Trump fez isso com o Irã, fez isso com a Rússia. Se fizer com o Brasil, isso vai causar uma pancada muito maior do que a tarifa Moraes de 50%. Eu não quero chegar nesse ponto. Eu não quero chegar numa eleição de 2026, onde você já pode extrair e concluir que o Trump não reconhecerá uma eleição sem a participação de Jair Bolsonaro. Como é que ficará o Brasil no cenário internacional? As pessoas não estão entendendo que quando eu falo que as próximas semanas são decisivas, não é algo da boca para fora, não é algo de uma mente ideologizada. A crise econômica, com Bolsonaro preso ou não, ela vai se agravar. A cena que você vê ontem no Senado reuniu o tal coronel Crisóstomo, que é do PL de Rondônia, e ele é vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados, ou seja, ele falou
em nome da oposição na Câmara dos Deputados. Você vê Damares Alves, do PL também, o Marcos Duval, do Podemos, o Carlos Portinho, que é o líder do PL no Senado, o Jorge Seife, que também é do PL de Santa Catarina, e a Bia Kicis, que é do PL do Rio de Janeiro. Todos eles assentiram à fala do tal Coronel Crisóstomo, que claramente pediu golpe militar, porque voltou àquela cantilena de 2022, pedindo intervenção militar. Veja, e ele ainda convocou a imprensa a fazer o que de fato fez, é verdade mesmo. A imprensa, pelo menos a grande imprensa, em 1964, apoiou o golpe, e ele está querendo isso. Agora, qual é a diferença de hoje para 2022/2023? A diferença é que hoje, nos Estados Unidos, não há mais um governo democrata que enviou para cá várias pessoas, vários membros, até o chefe da CIA ele enviou para cá, enviou a encarregada de negócios, enviou diplomatas para conversar com os militares, inclusive com o próprio general Heleno, com o Mourão, com vários militares. Não conversou, não mandou ninguém conversar com o Bolsonaro, mandou conversar com os militares, que se eles dessem golpe haveria uma ruptura de relações diplomáticas, não foi essas ameaças de boicotar o sistema SWIFT, que é o sistema que regula as trocas internacionais em dólar e que é controlado pelos Estados Unidos, né? E o Trump ele não quer aceitar que ninguém tire o dólar, a prioridade do dólar, mas evidentemente que se ele tomar essas medidas contra a China, contra o Brasil, contra a Rússia, contra todos esses, simplesmente o que vai acontecer é que vai haver uma moeda paralela ao dólar. Ele vai ficar negociando com o dólar e vai haver outra moeda mundial, né? Porque são economias gigantescas. A Europa, com certeza, não vai aderir, a menos aqueles países que estão na mão da direita. Mas os países que não estão na mão da direita não vai aderir às loucuras do Trump, que inclusive ele tem atacado também a Europa. Ele está se enfraquecendo a cada dia, como você vai ver nessa edição. Mas o assunto aqui é o plano golpista. Veja, o plano golpista é muito claro, há várias ameaças e agora eles contam com o Trump. E aí a gente se pergunta, o que acontece se o Donald Trump resolver liberar os militares para fazer o que quiserem aqui? Será que o Tomás Paiva, o comandante do Exército, ele tem essa condição de segurar o Exército brasileiro, os setores que esse Coronel Crisóstomo representa? Ele tem muitos contatos, ele é líder, vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Alguém acha que ele falou isso sem ter conversado com os militares? Pelo menos não com os militares, mas com alguns militares? O que ele está pregando, esse homem, é um golpe no Tomás Paiva, primeiro, e depois um golpe no Brasil. A coisa é muito séria, pessoal. O deputado do PL sugere a ação das Forças Armadas após a operação da Polícia Federal contra Bolsonaro. O Coronel Crisóstomo exalta o golpe de 64 e diz que o Brasil quer paz, não perseguição. Bom, você viu a fala dele. Mas o fato é que esse sujeito aqui, ele tem os seus contatos nas Forças Armadas e ele sabe que há setores ali que estão insatisfeitos, e o tal Carlos Portinho atribuiu essa insatisfação a uma mentira, não é? Que é a questão do equipamento e tal, e os Estados Unidos eles querem romper acordos com os militares brasileiros se eles não derem golpe. Quem vai conseguir segurar? É preciso tomar alguma atitude. Antes de dizer a atitude que eu penso que deveria ser tomada, vamos ver uma outra matéria aqui. Essa matéria
da Folha de São Paulo deste sábado, diz que bolsonaristas se unem contra Moraes e planejam pressionar a STF no Brasil e nos Estados Unidos. Eu vou dar uma lida rapidamente. Parlamentares da oposição pretendiam interromper o recesso legislativo e falam em levar adiante anistia e PEC das decisões monocráticas do STF, que acaba com a decisão de um ministro só. Todos vão ter que decidir para decidir alguma coisa. A decisão do Moraes teve como consequência a unificação dos bolsonaristas, campo que estava abalado desde a decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% em produtos brasileiros. O texto fala sobre esse assunto da união dos bolsonaristas. E aqui o jurista Luiz Francisco Carvalho Filho, advogado criminal e autor de Newton, e nada mais foi dito nem perguntado, esse jurista, entre outros, ele fala sobre a situação dos militares hoje no Brasil. Diz que a motivação de Trump são os interesses das Big Techs, mas ele diz o seguinte, nesse trecho aqui: as Forças Armadas só não aderiram ao movimento de Bolsonaro contra a eleição de Lula pela oposição estratégica dos Estados Unidos na época que o país era governado por Joe Biden. A conjuntura mudou e para Donald Trump, para as Big Techs, o Brasil não é mais parte do mundo livre. Então aí a liberação dos Estados Unidos aos militares golpistas brasileiros vem aí. Bom, vamos lá. O índice, aqui é uma publicação norte-americana, Silver Bulletin, eles fazem uma analogia, bullet é bala em inglês, e bulletin é boletim, e silver é prata, né? Então, silver bullet é bala de prata. E silver bulletin é uma analogia à bala de prata, é um boletim de prata. Então, vamos traduzir aqui para ficar melhor para todo mundo entender. Índice de aprovação de silver bulletin para o presidente e todos os presidentes desde Truman. E aqui, o que é que ele mostra? Que a desaprovação do Trump está muito forte. Veja só, aqui é o comecinho do ano, e aí a reprovação ao Trump veio caindo, continua caindo a aprovação, né, e já está em 44%, e a desaprovação está em 52,8%. Bom, o que acontece? Para simplificar, que eu não vou ler tudo isso para você com essas letras miúdas. O que acontece é o seguinte: este ano os Estados Unidos vão ter a eleição legislativa, as midterms, que é no meio do mandato, ali, o ano que vem, na verdade, né, em 2026. Quando chega o meio do mandato, lá nos Estados Unidos, tem as midterms, que é para renovar a Câmara e o Senado. Então, ali, o presidente que estiver no poder, ele pode perder a maioria. O Trump tem maioria nas duas casas. Se ele perder a maioria em uma das casas, a Câmara, o que é praticamente certo que vai acontecer, ele já se enfraquece e perde poder para fazer tudo o que ele quiser. Mas há risco de ele perder nas duas casas, também no Senado. É bem mais difícil perder no Senado, mas ele pode perder. Se perder no Senado, ele está fora, ele perde o emprego. Mas, seja lá como for, até lá pode causar muito estrago. Eu acredito que o Brasil deveria recorrer a todas as potências que restam, a Rússia, a China, deveria recorrer à Índia, à comunidade europeia, dizendo das intenções golpistas e expansionistas de Donald Trump, que está intimidando a humanidade. Enquanto isso, aqui no Brasil, é preciso tomar medidas duras. Esses deputados e, sobretudo, esse coronel, têm que ser enquadrados com urgência. A leniência, o deixar acontecer, o empurrar com a barriga, que tem acontecido em outros momentos aí no STF, na PGR, na Polícia Federal,
Tudo isso, nesse momento, é muito perigoso e pode permitir que cenários irreversíveis se produzam. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.